Nós vamos aprender hoje um pouquinho aqui de como é o reino de Deus na terra. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas de Deus aqui na terra tem que ser feito da nossa forma, tem que ser feito como nós achamos. Não, o pastor ele tem que agir assim. Não, fulano tem que agir assado. Não, Beltrano tem que ser assim. E quando nós começamos a nos debruçar sobre as escrituras, a conhecer os ensinamentos que a Bíblia diz, nós vemos que o paradigma do homem, a visão do homem, a doutrina do homem, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o Espírito Santo deseja. O que o Espírito Santo busca em mim e em você nessa terra é que venhamos ser vasos dispostos a ser moldados pela vontade dEle. O Espírito Santo, tem pessoas que falam, não, mas para ser pastor tem que ter um checklist já, tem que ser assim, assim, assim. Não, querido, para você ser pastor você tem que estar disposto a renunciar à tua vontade. E aí esse checklist todinho vai fazer igual quando chegaram uma certa vez a Jesus e disseram, Jesus, qual a lei que o Senhor nos diz? Porque Moisés tinha 10 mandamentos, e o Senhor? Jesus disse assim, os 10 mandamentos eu resumo em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as... E o teu próximo... Acabou. Você vê que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que não traz peso. É um evangelho que não te massacra. É um evangelho que não te acusa. Ele te constrange contra o pecado. Ele não te acusa. Ele não diz você é pecador, você é isso, você não presta, você é uma pessoa que erra, você é uma pessoa que falha. Não, o evangelho de Cristo não faz isso. Uma pessoa que é de Deus, ela também não sai aí pelo mundo vestindo a santidade, dizendo é pecador, é pecadora, erra nisso, erra naquilo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela age como Jesus. Ela abomina o pecado, mas ela ama o pecador. Ela não suporta aquela situação de pecado, mas por causa de outra, ela aguenta firme, crendo que Deus fará um milagre. E nós vemos que Deus é um Deus que não segue os padrões dos homens. Deus é um Deus que Ele quer que o evangelho dele seja pregado. Talvez você fale assim, para eu pregar o evangelho eu preciso ser pastor. Quem já ouviu essa frase? Uma, duas? Não. Para você pregar o evangelho, você precisa apenas estar cheio do Espírito Santo. Porque existem lugares que o pastor não vai conseguir chegar. Existem situações em que o pastor não estará lá junto com você para pregar para aquela pessoa. Existem situações em que o pastor, a bispa, o apóstolo, o fulano de tal, o padre, quem quer que seja, não vai estar ali para falar. Só que tem um detalhe, quando você é cheio do Espírito Santo, a mesma unção que está sobre o pastor, Deus pode usar você naquela hora para falar, e a sua palavra será a mesma do Espírito Santo de Deus. Só que para isso você precisa estar cheio. Cheio de você? Cheio do seu desejo? Cheio do que você pensa? Não. Que é o maior erro desse século é o tanto de pastor que está cheio de si mesmo e vazio de Deus. Pastor que pensa assim, se eu sair dessa igreja, acabo com a igreja. A igreja está aqui por minha causa. Fulano está aqui por minha causa. Beltrano está aqui por minha causa. Isso é uma estratégia satânica para trazer o homem como centro, quando na verdade o centro da obra, você não veio aqui por causa da bispa. A bispa só foi um instrumento. Quem está entendendo isso? A bispa é um instrumento que Deus quer usar e Ele usa, acabou. Ele usa cada um. Não porque a bispa seja melhor que você. Eu não sou melhor que você. Eu não estou acima. Não estou num grau. Tem um chamado. Tem um preço a pagar. Mas isso não me faz superior a você. Quem está entendendo isso? O mesmo grau de importância que você tem, eu tenho. Eu não sou mais importante do que você. A diferença é que muitas vezes eu tenho que abrir mais mão das minhas vontades do que você. Eu decidi pagar o preço. Quem está entendendo isso? Mas eu não sou superior a você. E muitos pastores olham para o seu rebanho, olham para a sua igreja e se acham superiores.
E se acham, não, eu estou acima, vocês têm que me servir, vocês têm que estar aqui. Querido, querida, fuja disso. Se talvez você acompanhe alguém na internet e você vê a pessoa falando isso, foge. Foge, porque você não tem que estar na igreja por causa de pastor. Você não tem que estar na igreja por causa de A, B ou C. Você precisa estar na igreja para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Claro, isso é óbvio, não vamos discutir isso. A psicologia explica isso. O ser humano, ele se identifica com o outro. Poxa, mas eu gosto do jeito da bispa. Eu gosto da forma dela. Eu gosto do jeito... Isso é indiscutível. Por isso, essa é uma das lógicas pela pluralidade de igreja, pela quantidade de igreja que temos. Para que quando chegar no juízo final, já pensou se só tivesse uma forma de pregar? Um jeito de pregar? E fosse aquele jeito calmo, sereno, sucinto. Metade da igreja agora já estaria dormindo. Verdade ou não é? Ou então você fala, vou para a igreja nada, para dormir eu durmo na minha cama. Já que eu vou para a igreja, vou dormir, eu fico em casa. Pelo menos aqui está quentinho, está gostoso. A pluralidade de igreja não é à toa. Claro que muitas vezes, e eu sempre digo isso, procure saber a história da igreja onde você está. Procure saber a história de quem você ouve pela internet. Que hoje em dia na internet tem um monte de pregador, sim ou não? Tem um monte de homem que se diz homens e mulheres de Deus, sim ou não? Insubordinados, desobedientes, que o pastor vai corrigir, não aceita a correção, vai lá e abre a igreja dele, abre um canal no YouTube, impulsiona a publicação e começa a atingir os outros. E aí vai criando um monte de cristão sem base, um monte de cristão sem raiz, um monte de cristão que vai seguindo mais ou menos a linhagem do pastor. Não, mas eu não preciso obedecer ao homem. Para mim importa mais obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Calma lá, camarada. Um texto dentro da Bíblia, sem o contexto dele, é um pretexto para o diabo entrar na tua vida. Você pegar uma frase da Bíblia, pegar um versículo e querer aplicar isso sem entender a lógica, sem entender o plano de fundo, quem está compreendendo isso? É pretexto para o diabo te destruir. Você está usando a palavra de Deus de forma errada, de forma que não vai agradar o Espírito Santo. Quem vai entrar na tua vida? Quem vai entrar na igreja? O diabo. Só que quando você começa a ver um texto, o seu contexto, o seu plano de fundo, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Você começa a ser guiado pela presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui não para te dar qualquer alimento, mas para te dar um alimento sólido, para que você saia daqui e consiga pegar a palavra e colocar em prática, e consiga aplicar na tua vida, para que você saia com a espada do Evangelho, e todo e qualquer principado, quando te ver, você não vai nem derrubar, porque eles correrão diante de você. E nós vemos aqui, em Atos capítulo 19, conta a história da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele já havia passado pela cidade de Corinto. Ele já havia aberto a igreja em Coríntios. Ele já havia ficado ali mais de 1 ano e meio. Ele já havia ensinado ao povo. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele chega para fazer um novo trabalho. Quem está entendendo isso? Mas ele não havia ficado parado. A Bíblia em Atos já nos diz logo o título: a terceira viagem missionária de Paulo. A terceira igreja que Paulo está fundando. Tem gente que fala: eu não preciso de igreja. Eu não preciso, para saber de Deus, para conhecer a Deus, eu não preciso de igreja. Precisa sim. E eu te provo hoje aqui. Que nós vemos que quando, e a Bíblia deixa isso bem claro, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo chega aonde? Paulo chega aonde? Apolo, para que você entenda, quem foi esse Apolo que surgiu aqui? Nós sabemos muito bem como Paulo foi escolhido. Mas e Apolo? Apolo, a Bíblia chama ele de um homem instruído. Apolo, ele era um homem que tinha conhecimento.
Apolo, ele era douto, ele era conhecedor de diversas culturas. Quem está compreendendo isso? Apolo, ele havia nascido em Alexandria, considerada a segunda Atenas da época, lá no Egito. Apolo, ele teve diversos conhecimentos. Só que o que mais moveu ele, o que mais chamou a atenção de Apolo, foi quando ele conheceu sobre Jesus de Nazaré. Mesmo ele tendo sido criado em Alexandria, mesmo ele sabendo da história, mesmo ele conhecendo os deuses gregos, mesmo ele vendo os templos de Artemis, de Diana, vendo tantos templos, quando ele conheceu a história de Jesus, aquilo arrebatou o coração de Apolo, aquilo trouxe Apolo para Jesus, e onde Apolo ia, ele anunciava o evangelho de Jesus de Nazaré. Nós precisamos pedir esse espírito. Tem crente que vem para a igreja, quando sai da igreja, fulano ali vendo você sair da igreja, esconde. Conta que eu sou crente não. Fala que eu sou crente não. Por quê? Porque vão me perseguir. Bem-aventurado quando disserem todo mal contra ti. Sinal que grande é o teu galardão. Você sabia que quando alguém te persegue, mas bispo, eu não falei nada, eu não fiz nada, é sinal que está sendo grande o seu galardão lá no céu, é sinal que você está sendo vaso de honra, é sinal que Deus está com você. Estão tacando pedra porque você está dando fruto, estão tacando pedra porque você está incomodando o inferno, estão te acusando porque você tem agradado a Deus. Então nesta manhã eu digo para você, não pare, não retroceda, não volte, mas avance, caminha, siga para o propósito que Deus tem para a tua vida. Apolo, mesmo sendo um grande estudioso, ele chega na igreja de Corinto, já formada por Paulo, e começa a ensinar aquilo que ele aprendeu sobre Jesus. E se nós formos estudar um pouco mais profundo, vemos que Priscila e Áquila chamam a Apolo. E olha o que é o reino de Deus. Onde Apolo estava, Apolo falava de quem? De Jesus. Ele pregava sobre Jesus. E quando ele chega em Corinto, onde está Priscila e Áquila, que foram deixados por Paulo ali, Priscila e Áquila ouvem o que ele diz, porém percebe que ainda falta mais conhecimento. E Priscila e Áquila instruem a Apolo ainda mais. Você já pensou, querido, querida, se quando Apolo chega para pregar, e depois que ele prega, ele anuncia o evangelho, fala de Jesus, Priscila e Áquila chama ele para acrescentar conhecimento, e ele vai falar assim, não, o que eu sei já é suficiente, eu não preciso saber de mais nada. Até porque dentro da igreja não acontece isso, amém, igreja? Vocês estão rindo por quê? Você acha que dentro da igreja tem alguém que fala, não, eu tenho 40 anos de ministério, antes de você nascer eu já pregava o evangelho, eu conheço essa história. Não acontece isso dentro da igreja de Cristo, acontece? Não, irmãos. O justo vive pela fé, então vamos profetizar pela fé. Não acontece. Você chega para alguém e fala, fulano, olha, eu me lembro até hoje que uma vez eu fui corrigir um pregador muito antigo, e eu era novata em ministério, só que eu sempre gostei muito da exegese da palavra, da raiz da palavra, da base da palavra. Falei, fulano, você falou isso, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz assim. Eu abri e mostrei para a pessoa virou e falou para mim, você quer saber mais do que o pastor que me ensinou? Falei, não quero saber mais do que o pastor que te ensinou, só quero que você veja a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Eu não quero te ensinar mais, só quero que você veja a verdadeira palavra. Você está falando isso, mas não aconteceu isso, aconteceu assim, assado. Não, mas eu já prego há tantos anos, você começou agora. Falei, amém, não discuto mais, então continua pregando. Apolo não tinha esse espírito. Quando Priscila e Áquila chamaram Apolo para continuar a dar a ele o conhecimento que ele não tinha. Ele tinha um conhecimento, mas não era o suficiente, ele aceitou. Aprenda o seguinte, querido, querida, o Espírito Santo instrui
Só que para isso Ele deixa outras pessoas para que possam nos agregar. Talvez você vai ler uma passagem aqui na Bíblia e você vai falar, poxa, eu entendi isso, isso, isso. Você chega e vem e conversa comigo, eu li a mesma passagem e falo, mas tem isso, isso. Você fala, eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei, eu nunca olhei por esse ponto. Por isso que é necessário a igreja. Por isso que é necessário estar no corpo de Cristo. Que muitas vezes você vai ler uma passagem e aí aquela interpretação o Espírito Santo vai dar a mim. Outra interpretação da mesma passagem o Espírito Santo dá ao pastor. Outra interpretação da mesma passagem o Espírito Santo dá ao obreiro. Porque a cada um Ele derrama o teu Espírito. E não é para todos da mesma forma. Cada um Ele tem um chamado. Ei, você está aqui dentro dessa igreja hoje. Você não está porque você quis. Você não está porque você desejou. Você está para ouvir isso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado para você. Deus te pega pela mão e te põe de pé, porque Ele te escolheu antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe. Talvez você esteja aqui hoje perdido, querendo saber, meu Deus, qual é o meu propósito? Meu Deus, eu já estou numa certa idade, já estou fazendo isso, qual é o propósito? Por que eu estou nessa terra? Deus está dizendo, consulte a mim, que eu mostrarei a você o teu propósito. Deus tem um chamado para você dentro do corpo dele. Mas bispo, eu não sou daqui, não interessa. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem um chamado de Cristo para a tua vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu te comprei. Eu não te comprei com sangue de outro homem. Eu não te comprei com dinheiro. Eu não te comprei com prata. Eu não te comprei com ouro. Eu não te comprei com nada que esse mundo possa ter. Eu te comprei com o sangue precioso de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós vemos então que Apolo começa a pregar em Coríntios. Ele é instruído por Priscila e Áquila, e mesmo assim ele não se ofende. Ele se ofende, igreja? Não. Ele se permite ter mais conhecimento, porque um homem e uma mulher de Deus, ele entende que eu já li, como eu já li a Bíblia toda algumas vezes, eu posso ler a Bíblia toda a minha vida inteira e eu nunca vou conhecer tudo da palavra de Deus. Eu posso me dedicar ao estudo da palavra, como ultimamente tenho feito, cerca de 4 a 6 horas por dia. Mas assim não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a palavra do Senhor, ela se renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A letra, se você for ler a Bíblia por ler, a Bíblia mesmo nos instrui. Se você ler a Bíblia por ler, a letra faz o quê? Mata. Você deixa de acreditar em Deus, você deixa de acreditar nessa história. Mas quando você lê ela, querido, querida, com base no Espírito Santo, ela é poder de vida para você. Levanta suas duas mãos bem alto e diga assim comigo, diga, Espírito Santo, eu preciso desse desejo ardente em te conhecer. Espírito Santo, eu quero a tua presença na minha vida. E nós vemos que quando Paulo chega em Éfeso, Apolo está onde? Olha, é importante você saber. Quando Paulo chega em Éfeso, Apolo está onde, igreja? Corinto, na cidade de Corinto. E nós vemos então que quando Paulo chega em Éfeso, Éfeso, para que você entenda, era uma cidade muito riquíssima. Assim como Corinto também era. Assim como Corinto também era uma cidade muito abastada financeiramente, uma cidade muito bem. Paulo chega em Éfeso. E ao chegar em Éfeso, ele vê alguns discípulos ali. Ele conhece, ele identifica algumas pessoas. Ele identifica algumas pessoas que não agem da mesma forma que aquela cidade. Porque tem pessoas que dizem assim, não, se eu estou aqui, estamos junto. Tá na chuva é o quê? Estou aqui, não queria estar aqui no bar, mas já que estou, dá essa cerveja.
Já tô aqui, então, Deus entende, né? Tô no churrasco, não vou beber. Aí alguém chega com o copo, aqui pra você. Eu não ia, né? Mas também não posso fazer desfeita do amigo. E aí já vira. Aqueles homens estavam dentro de uma cidade extremamente capitalista, de uma cidade onde o templo da deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava ali também. Uma cidade onde a idolatria reinava, só que eles tinham atitudes de discípulos de Cristo. Falar que é discípulo é fácil, o difícil é agir como um discípulo. E eu quero te mostrar, porque talvez eu possa dizer que haja como um discípulo de Cristo. Você fala, amém. Mas o que o discípulo de Cristo faz? O que o discípulo de Cristo vai agir? Pega a tua palavra, por isso que eu pedi para você não fechar. Abra em Efésios, que Paulo escreveu para Éfeso. Efésios, que foi escrito ao povo de Éfeso. No capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Ali Paulo está instruindo aquele povo com as atitudes de um discípulo de Cristo ter. Vamos pegar do versículo 24. Quem achou, diga amém. Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e pelo que deixai e falai cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha aqui para mim. Você conhece alguma pessoa que vem na igreja e mente? Calma, irmãos, o testemunho fica para depois. Você conhece alguém que vem na igreja e mente? Quem conhece, igreja? Você não, em nome de Jesus, não. Amém? Mas você conhece, bispa? Sabe aquela coisa, na faculdade acontecia muito isso, principalmente na faculdade de Direito, de Teologia nem tanto. Mas na de Direito o pessoal queria fazer consulta com os professores, só que ninguém queria falar, ô bispa, meu pai, ô bispa, minha mãe, ô professor, meu pai, minha mãe, ô professor, eu não. Sempre falava assim, levantava a mão, o professor falava, pode falar. Ô professor, no caso eu tenho um amigo. Era sempre assim, eu tenho um amigo que foi processado por isso. Ô professor, eu tenho uma amiga que fez isso. Ô professor, caso meu amigo aconteça isso. Aí todo mundo já sabia. Quando alguém falava, eu tenho um amigo, fala, é a mãe que está com problema? É o pai, é alguém. Olha aqui para mim. Quando você é discípulo de Cristo, você não mente. Mas bispa, é mentirinha branca. Quem disse para você que mentira tem palheta de cores? Abre a palheta de cores e escolhe a cor da sua mentira. Não é mentira preta, é macabra, é feia. É branca, é só para não machucar o outro. Legal. Você está contando uma mentirinha branca para não machucar o outro, sim ou não? E você esquece que machuca aquele que está dentro de você. Você não quer machucar o outro, mas você machuca o Espírito Santo que vive dentro de você. Porque a Bíblia está dizendo aqui, revistais do novo homem, um homem de justiça e santidade, pelo que deixai a mentira. Querido, querida, quando você conta uma mentirinha branca, sabe quem vira o teu pai? João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Mas é uma mentirinha branca. Vou falar igual Jesus falou. Tu tens por pais o diabo. Porque quando um verdadeiro discípulo de Cristo, bispo, mas eu não quero contar aquele assunto que vai dar problema. Saia do lugar. Tem pessoas que ficam ali esperando para ela poder falar. E aí depois, quando a coisa começa a pegar fogo, ela tem que mentir para abaixar a poeira. É assim ou não é?
Tem pessoas que assim não é. Não, eu vou ficar aqui. Não, porque ela começa a cutucar o outro. Não, porque você viu fulano? Porque fulano agiu assim com você. Porque Beltrano fez isso com você. Até que a outra fala uma coisa que para ela não inflamar e para ela não estar no meio, ela precisa mentir. A Bíblia diz, sujeitai a Deus. O que é se sujeitar? É você aguentar. É você ficar firme e resistir ao diabo. Você sujeita alguém quando você faz o que a pessoa quer, independente do que você acha. Independente da sua vontade, a vontade do outro. Você está se sujeitando ao outro. E resistir ao diabo não dá lugar ao diabo. Poxa, mas bispo, eu estou numa situação que eu vou ter que mentir. Se eu não mentir, sabe o que você faz? Teve uma época que começou a ter alguns problemas lá, numa família onde eu estou envolvida. E aí na minha família, meus primos, tudo... que não sei o que lá, começaram a criar mentira e começaram a usar Letícia como álibi. Porque a minha família, apesar de tudo, me vê como mulher de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. E se eles não vissem, seria do mesmo jeito, em nome de Jesus. E aí, é assim, se a Letícia falou, é verdade. E aí chegaram para mim e falaram, Letícia, fulano de tal acredita em você. Então você vai chegar para a pessoa e vai falar isso, isso, isso. Eu falei, mas é verdade? Ela falou, não. Eu falei, então não vou falar nada. Não, mas você vai me prejudicar. Eu falei assim, você já se prejudicou. Você já fez o que não deveria ter feito. E agora você quer que eu omite o seu erro? Eu falei, vamos fazer um trato? Você não me conta nada. Porque o que eu não conto, eu não vou mentir. Fulano, cadê Beltrano? A resposta é, não. E eu sei. Estou mentindo. É diferente. Aí se é uma pessoa que já não tem o Espírito Santo, ela fala assim, não, tá bom, eu vou enganar. Aí daqui a pouco a outra descobre que eu estava acobertando o erro. Daqui a pouco, quando aquilo que a pessoa te vê como mulher de Deus, deixa de ser. Não, é mais um. Bispo, mas a senhora sabe que o outro está fazendo errado. Querida, eu prego a palavra. E como eu falei até no início da mensagem, nós amamos ao pecador, porém abominamos o... É da minha família, eu vou fazer o quê? Falar a partir de hoje, laços cortados? Não, eu só falo o seguinte, não queira que eu compactue com o seu erro. Se você falar isso para mim, e alguém vier perguntar, eu vou dizer a verdade. Então, a regra lá comigo, na minha família é assim, o que você não quer que os outros me perguntem, eu não fale e não me conte. Bispo, você é fofoqueira? Não, nunca tive meu nome em fofoca. Nunca fiquei, Anderson, vem cá, você não sabe que a Dani me contou. Mas agora se a Dani vem e fala mal do Anderson para mim, o Anderson chega e fala, bispa, a Dani falou isso de mim para você? Claro que com o Espírito Santo, com amor, vou dizer, Anderson, ela falou. Só que é assim, mas o que ela falou? Eu falei, então, o que ela falou, aí você pergunte para ela. Mas ela falou. Mas eu quero saber de você. Eu falei, não, o que ela me contou não me importa. Quem está entendendo isso? Aí você entende que quando você começa a matar a mentira, por menor que ela seja, eles param de te envolver no erro. Porque quanto mais você é coberta, por menor que seja a mentira, você sempre vai estar no meio. Você sempre vai estar no erro. Você sempre vai estar envolvido na história. E Deus está dizendo para você, eu te escolhi como discípulo. Eu te escolhi como pessoa amada. Eu te escolhi para você fazer a diferença. Você tem ideia o quanto entristece o Espírito Santo ver alguém reunido falando mal de você, ver alguém reunido caluniando você, ver alguém reunido ali falando mal de um filho dele. Ele quer se levantar para te defender, mas quando ele vai se levantar para te defender, você falou. Você deu lugar ao diabo. Você mentiu. E aprenda uma coisa: nada nem ninguém pode impedir o Espírito Santo, a não ser as nossas atitudes. Porque o poder de Deus é ilimitado, mas as nossas atitudes dizem até onde Ele vai. Nós vemos, continua aqui comigo, em Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu... Não vem com essa história de vou falar a verdade só para o pastor, falar a verdade só para Deus. É cada um com o seu próximo. Pois somos membros de uns dos outros. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Irai-vos
Continua comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O tanto de crente, olha aqui para mim, o tanto de crente amargurado que tem dentro da igreja. A pessoa está aqui dentro, mas ela olha para o pastor e fica assim, não é de Deus não. Isso daí um dia, no dia 4 de outubro de 1992, o pastor falou isso para mim. E aí você pergunta, mas fulano, por que você ainda está na igreja assim? Porque Deus me chamou e daqui eu não saio. E para o céu também não vai, filho. Deixa eu te dar essa notícia. Se você está aqui dentro e está com raiva do Alisson. Não, porque o Alisson é terrível. O Alisson, olha só o sangue do cordeiro na vida do Alisson. O Alisson eu já cansei de falar, eu já cansei de dizer. Olho para o Alisson e me dá raiva do Alisson. E quando eu chegar no céu, eu dei a cara do Alisson. Um dos dois não vai poder estar lá. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma ameba, uma pessoa sem sentimento. Todo mundo está pisando, fazendo de você tapetinho de Satanás, você está ali. Não estou falando que você tem que esconder os seus sentimentos. Não estou falando que você tem que ser sempre o perfeito. Não, não, não. A Bíblia diz irai, mas não pequeis, não pecais. Você pode se irar. Bispo, eu estou nervoso. Já pensou se a gente não pudesse ficar nervoso? Ficou nervoso, vai para o inferno. Pedro já estava então. O que é alguém mais nervoso que Pedro? Mais sanguíneo que Pedro, irmão? Pedro discutia com todo mundo, discutiu até com Paulo depois. Pedro e Paulo tiveram que se separar, porque eles discutiram. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não guarde mágoa. Eu estou irado, eu estou nervoso. O que você faz? Você não fala nada, você deixa. Depois de um tempo você chega com o outro e resolve. Érica, vem cá, vamos conversar. Assim, naquele dia você fez isso e me machucou muito. Eu fiquei muito triste. Às vezes a Érica falou, Érica estava na TPM. Érica estava estressada. Érica tinha batido o carro. Érica tinha sido mandada embora. Érica descobriu que depois de tudo isso ela estava grávida. Jesus amado. É para explicar, só está repreendido em nome de Jesus. Seu carro vai ficar inteiro, sua gestação vai ser uma bênção e vai continuar empregado em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Às vezes a pessoa está naquele dia que é só o sangue do cordeiro com a misericórdia de Rafá para salvar a pessoa, e só que a pessoa não quer falar para ninguém. Ela te dá uma patada e você fica com ódio mortal. Porque ela me tratou mal. Porque ela me tratou mal. Porque ela me tratou mal. Se você continuar assim, você está mostrando que você não é discípulo de Cristo. Porque discípulo de Cristo, ele não guarda mágoa. O discípulo de Cristo, ele tem desentendimento. Eu acabei de te falar. O discípulo de Cristo, ele muitas vezes vai ficar nervoso. O discípulo de Cristo vai muitas vezes ficar chateado. Mas ele vai ficar amargurado. Eu não vou guardar raiva do Anderson. Eu não vou guardar raiva da Érica. Eu senti aquele momento, eu sou um ser humano. Aqui tem emoções. Eu não sou um avatar, eu não fui levado ao céu, meu corpo não foi transformado. Eu ainda carrego emoções. Emoções ligadas ao pecado, por mais que eu tenha Cristo, eu ainda tenho emoções. Só que eu não posso carregar junto com essas emoções a bagagem de mágoa, a bagagem de ódio, a bagagem de estar dentro da igreja e não sentir a presença do Espírito Santo. Porque entenda uma coisa, a mentira impede o agir de Deus na tua vida. A mágoa impede o agir de Deus na tua vida. Você já viu alguém magoado e abençoado? Eu não conheço. Mas você já viu alguém magoado e doente? Eu conheço. Eu tive uma prima, que creio que está no seio do pai Abraão, e que ela estava na igreja desde quando ela se conhecia por gente. Ela esteve na igreja. Mulher de Deus, era do ciclo de oração. Todo dia, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, ela abria a igreja para eles fazerem o ciclo de oração. Só que igreja, tudo vai bem sempre? Vem cá, quem tem família, pai, mãe, irmão, aí dá um glória a Deus. E você briga com ele às vezes?
E aí, só que a igreja é a tua família. E aí a pessoa acha que na igreja ela vai chegar e vai ser tudo sempre bom. Você está lidando com seres humanos, não é robô? Quando você chegar, em alguns momentos vai ter desavença dentro da igreja, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Lá no céu não vai ter, mas aqui ainda tem. E aí, ela teve algumas desavenças com a mulher do pastor, teve desavença com a líder da oração, teve desavença com fulano, teve desavença com ciclano. E aquilo foi enchendo o coração dela de mágoa. Mulher de oração, mulher que Deus revelava a palavra. Mas entende que muitas vezes revelar é diferente do próprio pastor praticar? Quem está entendendo isso? E ela ouvia a palavra, mas ela não praticava, ela guardava a mágoa. E quando passou-se longos anos, ela descobriu que estava com câncer. E ela começou a definhar em cima da cama, começou a definhar, e um câncer que não tinha tratamento, e definhando, ao ponto que ela ficou pele e osso. Uma mulher aproximadamente da minha altura, pesando 30 quilos. Pele e osso. E quando a mãe dela deixou ela em casa e ia sair para o ciclo de oração. Quando ela ia sair para o ciclo de oração, aquela mulher, a filha dela, a minha prima, minha tia sai para o ciclo de oração, minha prima começou a gritar e chorar. Mãe, não me deixa, mãe, pelo amor de Deus, fica aqui, mãe, fica, mãe, não vai embora, mãe. A mãe dela ia sair para o ciclo de oração, nem foi, ficou em casa, falou, o que foi, menina? Mãe, eles estão vindo me buscar, mãe, eu tenho um monte de coisa aqui, mãe, tem uns homens de preto aqui. A mãe dela começou a orar, começou a repreender, começou a ungir ela, e quando a mãe dela ungiu ela, a mãe dela foi direcionada pelo Espírito Santo e disse, diga a ela que ela tem mágoa, para ela liberar a mágoa. Porque se ela não liberar a mágoa, ela vai morrer e vai para o inferno. E a mãe dela chegou para ela e falou, filha, vem cá. Quando eu orei por você, o Espírito Santo me disse isso. Você tem mágoa de alguém? Sabe qual foi a resposta dela? Não. A mãe dela falou, filha, mas o Espírito Santo disse no meu coração que você tem mágoa. E foi essa mágoa que deixou você em cima da cama. Não, mãe, eu não tenho mágoa. Ela falou, então tá bom, então vamos orar. O coração dela estava tão pedrificado pela mágoa, que a mágoa dentro dela já era algo normal. Quando a mãe dela começou a orar por ela, a mãe dela passou mais de 45 minutos orando. Quando a mãe dela terminou de orar por ela, ela começou a chorar. E a mãe dela perguntou, filha, você tem mágoa? Ela falou, tenho, mãe. E eu não sabia que eu tinha essa mágoa. Porque esse é o pior pecado. Você deixar o sol se pôr sobre a tua ira. No início você sente a mágoa, depois com o tempo ela pedrifica e você se acostuma. E ali ela começou a orar, ali ela começou a chorar, ali ela começou a perdoar, ali ela começou a pedir para o Espírito Santo perdoar. Quando ela começou a pedir para o Espírito Santo perdoar, a ela e a mãe dela ali dentro de casa começaram a buscar, começaram a clamar. Aquela menina que há meses não levantava da cama, que há meses estava lá em cima, definhando pele e osso, de repente volta a receber o Espírito Santo. E ela, cheia do Espírito Santo, ela segura com a mãe dela, se põe de pé e volta a falar em línguas, e volta a liberar perdão, e volta a ter a vida que Deus queria que ela tivesse. Só que daquele momento em diante ela entendeu. E daquele momento Deus havia dito ao coração da mãe dela, eu vou trazer ela, para que não incua o mesmo erro. Deus falou, eu preciso trazer ela agora, porque se eu não trouxer ela agora, da próxima vez pode ser pior. E a mãe dela falou, tudo bem, Espírito Santo, o Senhor está na direção. Aquela menina se alimentou naquela noite, dormiu naquela noite. Só que antes dela dormir, ela disse para a mãe dela assim, mãe. A mãe dela falou, oi, quem a senhora recebeu em casa? A mãe dela falou, filha, eu não recebi ninguém. Não, mãe, a senhora recebeu sim. Eu vi passando pela porta um homem todo de branco. Eu vi passando, mãe, e ele foi até a sua direção, e depois ele veio no meu quarto. E a mãe dela perguntou, filha, que horas foi isso? Falou, mãe, foi por volta de tal horário. E para a mãe dela, quando nos contou, disse que foi o horário que ela estava orando com o Senhor. E Deus disse que ia levá-la. E no dia seguinte, quando amanhece,
essa minha prima já não estava mais no nosso meio. Ela já estava no seio do pai Abraão. E bispo, por que a senhora está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que você entenda o que uma amargura pode fazer com você. O que uma mágoa pode te matar, te colocar em cima de uma cama e te impedir de ir para o céu. Por isso, aquela mulher que estava dentro da igreja, que era de oração, que abria a igreja para o ciclo de oração, não foi para o inferno. Foi a diferença de horas. Aqui nós precisamos aprender que ser discípulo de Cristo, querido, é eu entender que quando eu me desentender com fulano e fulano me machucar, eu vou deixar passar a ira. Eu vou irar, eu não vou pecar. Mas eu vou chegar e vou alinhar. Vem cá, assim me machucou nisso. Vamos resolver? Dá para resolver? Quem está entendendo isso? Olha outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 27, que está totalmente ligado ao que nós acabamos de ouvir. Não deis lugar ao diabo. Você já sabe o que o diabo vai fazer, né? E o que diz aqui? Aquele que furtava, não furtes, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necer. Olha o que é ser discípulo de Deus. Tem gente que fala assim: eu não vou ajudar fulano não. Oxe, eu trabalhei, fulano não quis trabalhar, então é problema? Não, a igreja já é problema dela, a bispa que se vire. A palavra está dizendo aqui, você acabou de ler comigo, trabalhe com a tua mão. Quem crê que essa palavra de Deus é verdadeira? Está dizendo aqui, trabalhe, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Quando você trabalha, querido, o mundo coloca que você trabalha só para você, sim ou não? É para você, é para tua casa. E a Bíblia está dizendo que não, queridão, você vai trabalhar para você ter para você e também para repartir com os outros. Não adianta você achar, eu vou trabalhar, vou fazer só para mim, só para mim, só para mim. Não, querido, você está juntando um tesouro onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, onde não haverá crédito algum. Mas quando você ajuda o necessitado, você começa a juntar tesouro no céu, onde não há traça, onde não há destruição, onde não há devorador, onde você vai viver a eternidade recebendo aquilo que você fez. Porque a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ser discípulo de Cristo é você não mentir. Ser discípulo de Cristo é você não guardar mágoa. Ser discípulo de Cristo é não dar lugar ao diabo. Ser discípulo de Cristo é você repartir com o necessitado. E nós vemos aqui, quinta coisa que um discípulo de Cristo faz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você já viu que tem pessoas que você vai conversar com ela e a pessoa só sabe reclamar? Você chega até feliz, a pessoa só sai. É assim ou não é? E se você é um desses, cuidado. Porque ser discípulo de Cristo é não deixar sair da tua palavra nenhuma palavra torpe. Além de não sair da tua boca palavrão, que é óbvio, isso não precisa nem dizer, palavras negativas. A língua é o menor membro do corpo, mas ela tem o poder de incendiar um bosque inteiro. Ao invés de você dizer que sua vida não presta, que a igreja não está adiantando nada, que você não está resolvendo nada, que você não vê diferença, começa a dizer palavras que edificam, começa a dizer palavras que vão trazer fruto para você, começa a dizer: não, Deus vai mudar a minha história, Deus está mudando essa situação, Deus está mudando esse cativeiro, eu vou viver o que Deus quer que eu viva, eu vou aprender com essa situação e ainda vou dizer que só o Senhor é Deus. Aprenda a ter uma boca que edifica.
Tem pessoas que têm boca que destrói. É horrível, não é? Você lidar com gente que a boca destrói. Você chegar para a pessoa feliz, a pessoa chegar, mas o ministério de dança, não. O ministério de dança não é tão assim. O de louvor então, nego. Aquele povo, parece a banda do Chaves, um tá tocando de um lado, outro tá tocando de outro. Aquela bispa, precisa se converter, aquele cabelinho curto, viu? Deixa ela. Deixa Jeová catar ela. E ainda, além de tudo, ainda usa calça para pregar, que absurdo. Mulher vai para o inferno? Não. Só sai da palavra dela destruição, da boca dele destruição. Querido, aprenda que, como diz lá em Provérbios, não vou fazer você abrir, mas você sabe disso. Lá em Provérbios, o homem viverá de tudo que ele fala. E lá em Mateus diz que nós teremos que dar conta de tudo que falamos. Queridão, quando você fala mal de mim, você vai ter que dar conta. Já pensou, você tem que chegar diante de Deus, que conhece o meu coração, conhece as minhas atitudes. Você está falando lá que eu estou roubando, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu estou... Deus fala assim, e aí? Ela fazia isso, olha o coração dela, olha a atitude dela. E as suas palavras. Justifique-se. O que você vai dizer? É que eu não conhecia. Então como é que você fala daquilo que você não conhece? Quem está entendendo? Quando você diz, meu marido não quer nada com Deus, meu marido, minha esposa não quer saber nada de Deus, isso daí, olha, é um joio na minha vida, isso é porque eu fui casar com isso. Chegar no juízo final, aparece lá a sua esposa, você nem sabendo, orando por você, o seu marido orando por você, e você falando que ele não queria saber nada de Deus. Deus fala, justifique-se. Como vai ser? Fulano de tal, gosto não. Ícaro, senta aqui na frente, sabe? Não me desce. O Ícaro não me desce. Olha, eu não sei o que o Ícaro faz na igreja. E o Ícaro está ali, Deus abençoa fulano de tal. Deus me ajuda. Deus, eu quero ajudar a tua casa, eu quero ajudar a tua obra. E aí chega lá, eu vou ter que dar conta. E aí, você falou mal do Ícaro e ele estava orando por você. E aí? Justifique-se. Essa semana eu estava com uma pessoa e eu falei assim para a pessoa falou assim, falou tal coisa comigo. Eu falei, olha, eu tinha uma opinião, só que a minha opinião não era boa sobre a situação. Eu virei para a pessoa e disse, olha, eu prefiro não comentar para eu não pecar. Porque se eu for dar a minha opinião, eu vou pecar. E se eu pecar, eu vou ter que dar conta do que eu falei, então eu prefiro não pecar. Eu prefiro guardar minha opinião para mim e deixar que Deus resolva. Quem está entendendo isso? Se não for para edificar, não deixa sair da tua boca não, segura. Guarda, trava, tranca e joga a chave fora. Fala, Espírito Santo, só o Senhor tem a chave. Porque aqui quando eu vejo, já falei, já fiz, já xinguei, já amaldiçoei até a 1000ª geração. A Bíblia diz que da nossa boca tem que sair coisas que abençoam. E também diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você já tem o Espírito Santo. Você é do Espírito Santo. Talvez você fale assim, mas bispo, eu nunca fui batizada com o Espírito Santo. Querido, o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma finalidade específica. Nem todos serão batizados com o Espírito Santo. Só que o fato de você não ser batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas, não quer dizer que você não esteja cheio do Espírito Santo. Só vai morar no céu quem tem o Espírito Santo de Deus. Bispo, então para quê? Eu não vou entrar nisso agora, senão é outra pregação, mas existem 6 tipos de batismo. E um deles é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele é para capacitar a pessoa que é batizada com o Espírito Santo a fazer a obra de... Porque por si só ninguém consegue. Você só é batizado com o Espírito Santo quando o Senhor vai te chamar para fazer algo específico. Então, batismo com o Espírito Santo, ele vem para um chamado, para algo determinado. Mas agora, se eu não tenho chamado, se eu fui chamado para ser ovelha, para ser parte do corpo, que não é desmérito algum, quem está entendendo, diga amém. Já pensou se todo mundo aqui fosse pastor? Cada um estaria na tua igreja, e a igreja estaria como aqui agora?
fantasia. Precisa-se de pastor, de obreiros e de ovelhas. São essenciais. Porque um pastor sem ovelha, ele não é pastor. Não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados. Você talvez está buscando errado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, filha, você já é. O que você precisa buscar é intimidade com o Espírito Santo. É conhecer o Espírito Santo. É saber o que Ele espera de você. Quem está entendendo isso, diga amém. Você já tem o Espírito Santo. A partir do momento em que você pediu, a partir do momento em que você clamou, pode reparar, aqueles homens e mulheres que ficaram para ser batizados com o Espírito Santo, depois de serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que eles tiveram que fazer? Cada um voltou para a tua vida normal? Cada um voltou para o teu trabalho? Sai, vamos pregar o Evangelho. Vai, não vai ficar todo mundo parado aqui não. Vai cada um atrás da sua obra. Quem está entendendo isso? Diga amém. Você ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, é porque Deus tem um chamado na tua vida. Mas a partir do momento em que você desce as águas, que você desce ao batismo de João Batista, do arrependimento, a partir do momento que você morre com Cristo, você já é selado pelo Espírito Santo. E quando você começa a ter essas atitudes, Deus começa a te preparar para a boa obra. Para Deus te preparar para a boa obra, para Ele te encher do Espírito, você precisa estar nesse padrão. Estar aqui. Ser discípulo de Jesus. Entender que a tua vida não é tua. A tua vida é do Mestre. O seu caminho não é teu, é do Mestre. A vida que Deus te chamou. E nós vemos então, voltando agora para Atos dos Apóstolos, nós vemos então que Paulo conversou com eles e identificou que eles só haviam sido batizados no batismo de João Batista, do arrependimento. Só que Paulo, vendo que eles já eram discípulos de Cristo, como nós vemos lá em Efésios 4, diz aqui em Atos 19, 6, diz assim, no 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Deixa eu dizer uma coisa, querido, querida, para que você entenda, quando você fala em línguas, quando você é batizado com o Espírito, é que Deus está te chamando para uma obra, é que Deus está selando o trabalho dele na tua vida. Bispo, eu não falei em língua, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem, só que quando você cumpre todos os requisitos de um discípulo, ele te chama para uma boa obra. Bispo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Então você precisa cumprir Efésios 4, do 24 em diante. Aí você vai ser, quando você conseguir cumprir aquilo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque esse é o perfil do discípulo. Cumprir Efésios 4 é fácil? Não. Só que deixa eu te falar aqui, eu já estou finalizando. Paulo impôs as mãos sobre eles. E existe algo que acontece quando você impõe a mão sobre a cabeça de alguém. Aquilo que está na tua vida passa para a vida do outro. Sabia disso? Quem sabia disso? Por isso que em muitas religiões não deixam você nem tocar na cabeça. Porque é um dos pontos. E diz a palavra do Senhor que quando o apóstolo Paulo colocou a mão sobre a cabeça daqueles homens, eles foram batizados com o Espírito Santo. Veio sobre eles. Só que sabe o que me chama a atenção? Que você já reparou que hoje em dia eu percebo muito isso, até no meio de pastores. Pastor que tem medo do outro tomar o lugar dele. Eu estou dando exemplo de pastor, mas tem levitas que têm medo do outro tomar o lugar dele. Músicos que têm medo de vir alguém melhor do que ele tomar o lugar dele.
Obreiros que falam, não vou ensinar o que eu faço para o outro, porque vai que o outro vem e toma o meu lugar. Querido, ninguém aqui é dono de nada. Quando você é cheio do Espírito Santo, você entende que não dá para você fazer tudo. Você já pensou se eu fosse fazer tudo? Eu estava assim, estava louca já. Não dá para eu cuidar da limpeza da igreja. Não dá para eu cuidar dos envelopes. Não dá para eu cuidar do azeite. Não dá para eu cuidar da minha água. Não dá para eu cuidar da palavra. Não dá para eu aconselhar a igreja. Não dá para eu cuidar de tudo sozinho. Eu preciso aprender a dividir. Paulo fez isso. Se você for ler a carta aos Coríntios, Paulo chegou até ele... A história de que alguns estavam dizendo, eu sigo a teoria de Paulo. Eu sigo a teoria de Apolo. Eu sigo a teoria de Cristo. Paulo falou, isso é meninice. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Tem gente que fala, não, isso aqui é meu, eu não largo. Meu filho, você não vai entrar com nada agarrado no céu, não. Você só vai entrar no céu cheio do Espírito Santo. Não, mas esse daqui é o meu cargo. Não, mas eu sou a bispa da igreja. Que ousadia, como pode outra pessoa ser levantada bispa? O fato de outro ser levantado quer dizer que eu fui diminuído? Não. Não vou deixar o pastor Denis pregar não, porque se ele pregar e o povo gostar mais da pregação dele do que da minha. O fato do pastor pregar quer dizer que eu sou menos? Não, só que o diabo coloca isso dentro da igreja. Se outra pessoa fizer o que você fez, quer dizer que você diminuiu. E nunca foi assim no reino dos céus. O reino dos céus sempre foi a troca de um bastão. Eu venho, querido, correndo até uma parte. Estou cansado. Cansei. Todo mundo cansa. O que é que você faz? Cadê missionário Elias? Missionário Elias Ferreira, onde ele está? Onde ele está? Já pensou se ele quisesse segurar aqui o Brás? Não, missionário sou eu. Olha a igreja que eu levantei. Isso daqui quem levantou foi ele, querido. Eu era criança. Ele ficava aqui, querido, para você ter ideia. Por isso que quando a gente vê alguém abençoado, não critica não. Ele andou por 6 meses sem carro. Porque todos os carros que ele comprava, ele colocava aqui. Por 6 meses ele andou de a pé. Por 2 anos e meio com uma única calça, que a calça era listrada e na bunda já não tinha mais listra. Quem era dessa época? Verdade ou não é? Ele andava, a calça era toda listrada, menos na bunda dele. Lá era de uma cor só, a lista já tinha ido embora. Então quando você vê alguém abençoado, já teve história. Deus não dá para ninguém sem dar nada. Só que nós precisamos entender que existe um momento de passar o bastão. Existe um momento que eu vou deixar o outro fazer. Existe um momento que eu vou descer o Espírito Santo sobre o outro. Existe um momento que ao invés de eu segurar, eu vou abençoar. Não, Deus abençoe, deixa aí. Já pensou se o missionário me segurasse? Não, e se o povo gostar mais da bispa? Não, então a bispa não pode pregar não. Como é que ele estaria agora? Como é que ele conseguiria pregar aqui no mesmo horário que é lá no Brás? Impossível. Se eu falo, não, como é que vou deixar o pastor Denis pregar? Não, já pensou, o pastor Denis prega, o povo começa a gostar mais do pastor Denis, prefere o culto do pastor Denis do que o meu, porque o diabo trabalha muito assim. Não podemos, porque a obra não é minha, a obra não é sua. Existem momentos, querida, que quando eu canso, eu passo o bastão. Aí lá na frente pode ser que a outra pessoa canse, se necessário for, eu pego o bastão de volta. Mas tem gente que assim, não, eu passei o bastão, nunca mais eu encosto. Nunca mais eu chego perto. Então precisa da Bíblia. Porque Paulo estava em Éfeso. Quem estava em Corinto? Quem estava em Corinto? E quem escreveu para o povo de Corinto? Eu poderia falar, oxe, eu não. Já fui, fiz a minha parte, deixa lá que eles se virem. Apolo não está lá, Apolo que resolva. Paulo fez isso. Ele passou o bastão para Apolo. Só que precisou de mim, eu estou aqui. Quem está entendendo? Quando você é cheio do Espírito Santo, você não fica com raivinha, você não fica com magoinha, você não fica chateadinho. Foi a vontade de Deus. Paulo não poderia questionar Deus, falar, poxa Deus, por que o Senhor levou Apolo para lá? Por que não deixou eu ficar mais tempo lá, sim ou não? Não precisava mandar Apolo, por que não mandou Paulo? Por que não deixou Paulo lá? Paulo falou, Deus quis mandar Apolo, deixa Apolo. Faz. Aprenda, querido,
que quando você divide a unção que Deus te dá, ela não acaba, ela multiplica. Quando você aprende a liberar, quando você aprende a deixar os outros também fazerem, quando você aprende... Eu peço inclusive que vocês orem por nós, orem por mim, pelo pastor, que nós temos planos de do nosso meio levantar homens e mulheres de Deus a pastores. Só que nós não vamos levantar você e falar, te vira, não. Vai ter o curso, vai ser preparado, vai ter a faculdade de teologia da Jesus Poder de Vida que você vai fazer. E depois disso, aí sim, você vai estar apto. E mesmo assim a gente vai estar sempre perto. Amém, igreja? Quem está entendendo isso? Preparando a pessoa, preparando alguém. Nós não temos o desejo de fazer a igreja ser minha. Não, é minha, é uma dinastia. É de mim para o Arthur, do Arthur. Não, se for o chamado do Arthur ser pastor, vai ser dele. Se não for, pode ser do seu. E qual o sentimento que eu vou ter isso? De alegria. Porque você também é meu filho. Você também é minha filha na fé. Quem está entendendo isso? Apóstolo Paulo, ele não ficava preso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Eu te ensino a palavra e depois vem cá. Deixa eu colocar a mão sobre você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele não retia o que era para ser liberado. Aprenda, querido, a liberar. Tem coisas que Deus está falando, é muito para você, deixa eu passar por outras. E você fica, não, mas eu quero. Só que daí você não faz direito. Aí o que era bênção se torna maldição. Não está dando, joga a bola para o outro. Ah, o outro não fez direito, pega a bola de volta, joga para o outro. Quantas vezes não tive que fazer isso no ministério de dança? Eu fui líder do ministério de dança. E quantas vezes eu dancei? Nenhuma. Eu só pegava a bola. Quando alguém não aguenta, eu jogava a bola. Falou, não é bom líder, então traz a bola de volta. Daqui a pouco, vai de novo. Não, volta aqui de novo. Até que Deus preparou os líderes certos estão. E a bola está com eles até quando precisar. Amém, igreja? Isso é obra de Deus. Não tem problema. Precisou, estou aqui. Não precisa, amém? Vou para outra área, que Deus precisa de mim em outra área. Apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor. Depois que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, ele ficou ensinando aqueles homens. E eu quero que você veja agora em Atos 19, 11. Depois de Paulo encher aqueles homens do Espírito Santo, depois de Paulo ensinar aqueles homens na sinagoga, olha o que a Bíblia diz que acontecia em Éfeso. E Deus, quem é que fazia? Leia comigo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias através da tua vida. Quando você libera aquilo que o Espírito Santo manda liberar, quando você deixa ir, quando o Espírito Santo está mandando deixar ir na sua vida, começa a surtir efeitos extraordinários na tua vida, começa a ver a provisão de Deus. Paulo poderia falar, não, só eu tenho Espírito Santo, só eu, não, esses 12 não, vai que um entre eles é o diabo, igual foi com Jesus, tô fora, não. Paulo não se importa, quer? Vai, faz, vamos. E Deus encheu mais ainda a Paula. Que a Bíblia não diz que em Corinto Paulo fazia milagres extraordinários, mas ela diz aqui que em Éfeso Paulo colocava a mão sobre os enfermos e os curavam, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam ao seu corpo, os enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Só o fato da roupa de Paulo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que quando as pessoas encostavam a roupa, outros eram curados, aqueles que estavam possuídos eram libertos, porque ele não teve medo de dividir, ele não teve medo de compartilhar. Ele entendeu que no reino de Deus é diferente do mundo. Quando eu divido, aí eu estou multiplicando. A igreja é só minha. É só minha? Não. Então eu estou subtraindo. Quando eu divido, não, a igreja é nossa. A igreja é nossa.
estou multiplicando. Porque eu deixo de sair do centro. E quem entra, igual começou aqui no versículo 11. E Deus. É Deus. É Deus. Quem faz você ser próspero é Deus. Quem faz você comprar sua casa própria, que eu profetizo que isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas bispo, estamos em crise, bispo, estamos em pandemia. Estamos, mas o céu não está em crise. Você não está em crise. Você também vai ver o extraordinário de Deus para a tua vida. Quem faz você conquistar é Deus. Quem faz você ser curado é Deus. Quem faz você levantar do monturo desvalido e assentar no meio de príncipes é Deus. Quem vai fazer a sua vida ter um giro será o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que o reino de Deus na terra é exatamente isso. É você ser discípulo de Cristo. E é você dividir o que você tem. A Bíblia não manda você ficar sem. Que Paulo ficou sem o Espírito Santo? Não. Ele colocou a mão sobre aqueles homens e eles foram cheios. Sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar? Eu não vou saber qual o capítulo e versículo, mas eu lembrei agora. Moisés. Quando Moisés não estava aguentando mais a caminhada, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vem cá. Eu vou tirar do teu espírito e vou dividir entre esses homens. Aprenda a dividir. Aprenda a ceder quando Deus te pedir.